Olá, pessoa! Seja bem-vindo a mais uma edição do Voz em Cena. E nesse programa nós trazemos pessoas que agregam em todos os segmentos da nossa cidade e da nossa região. Quer saber quem é o nosso convidado? Já tem um spoiler aí. É continuação de um programa sobre música. Quer saber quem é? Roda a vinheta. Nietzsche já dizia que sem música a vida seria um erro. E música é nossa vida e também é a vida do nosso convidado de hoje. Bem-vindo para a segunda parte do nosso programa, João Carlos de Luca. Obrigado, Carlos. É uma alegria estar aqui falando de música, falando de cultura, é o que eu mais gosto. Obrigado pelo convite, por estar aqui nesse programa, esse projeto seu. Fico muito feliz. Obrigado. Viu? E é interessante também, João, quando se fala de música, tem sempre aquela pergunta que irrita qualquer músico e qualquer professor. Além de músico, você trabalha com o quê? Essa é uma. A segunda, sabe qual é? Assim, qual é? Toca uma musiquinha aí pra gente. Nossa. E tem muito aquela coisa, a gente está falando de empreendedorismo hoje, viu? O pessoal conhece seu trabalho há X anos, mas fala assim, viu? Toca lá no meu barzinho lá para mostrar o seu trabalho. Tem essa ainda, João? Nossa, você tem. Passa por isso ainda? A pessoa acha o máximo, ela fala assim, não, vai lá, porque daí a gente não tem ainda como pagar, mas você vai estar lá, vai ter muita gente, vai divulgar o seu trabalho. Né? Olha, Carlos, eu às vezes, a gente brinca, mas às vezes eu não vejo até maldade nas pessoas. Não acho que seja maldade em muitos casos, né? Ninguém faz isso. Talvez pouca gente faça isso conscientemente, né? Uhum. Mas é uma questão de cultura mesmo, de formação, né? Como por vários fatores que a gente tem, né? Várias áreas sofrem isso também. Mas eu penso que a gente deveria, e aí que eu falo, como coletivo, né? Não é porque eu sou músico, não é porque eu trabalho com música, mas a gente ter atenção a algumas coisas é importante para a gente como sociedade, entendeu? Então a cultura, a arte, ela é muito importante e quando você percebe essa importância e valoriza isso, com certeza isso vai ser bom para todo mundo, para todas as áreas, né? A gente sempre dizia isso até no poder público, a cultura passa por todas as áreas, né? Então, quando você vai assistir um espetáculo de música, de dança, um teatro, quer dizer, convida as pessoas que não fazem isso a fazerem e a testar isso que eu estou falando. Você sai de lá, se você vai no cinema, a hora que você sai dessa experiência artística, aquilo te dá uma outra energia. Você fica, às vezes, reflexivo, questionando as coisas, te pega às vezes num ponto na sua vida que você ou para bem ou para mal, ou te motiva, né? Ou alguém que você está do lado. Quer dizer, aquilo transforma você num ponto que quando você daí tem esse ganho, você depois não lembra disso, parece que você não assimila que foi aquilo que fez você pensar sobre aquela arte, aquela experiência artística que fez você tomar uma atitude, se sentir melhor, né? Ou se sentir pior também, porque às vezes é importante se sentir pior para você melhorar. Uhum. Só que as pessoas às vezes não valorizam, elas não entendem que a arte é isso, né? E não tem essa valorização, né? Uhum. Como se fosse algo, às vezes, menor, né? Como se fosse algo simples. E também acho que, como você diz, tem gente que trata, até quando você é um artista, vamos dizer assim, eu vou falar artista no sentido de você fazer o seu ofício, fazer né? arte, Porque eu vi alguém falando uma vez sobre isso, que assim, um artista, às vezes, você ser artista, falar isso parece que... Porque talvez a gente tem referências artistas tão grandes assim no sentido do que fizeram, talvez eu estou falando mais como um ofício, né? O cara que faz o ofício da arte, né? Sim. Então, às vezes tem gente que faz isso e também se desvaloriza, né? Então, quando você
eu penso assim, eu sempre me dediquei para isso. Eu e muitos que eu conheço, né? Muitos artistas aqui de Jundiaí que eu conheço, seja na área do teatro, da música, da dança, a pessoa vivencia aquilo diariamente, se propõe a praticar aquilo, né? E quando eu falo isso, por exemplo, eu falei que eu fiz a Unicamp, eu não acho que só a faculdade faz você chegar a ser um profissional bom artisticamente. Às vezes você pratica o seu instrumento, a sua arte por outros caminhos e você se torna um grande artista também. Eu acho que tem vários caminhos, né? A faculdade, um professor, um coletivo, enfim, você pode chegar a desempenhar aquilo de uma forma boa, não necessariamente pelo meio acadêmico, entendeu? Então tem isso também que é legal falar. Mas eu penso que você precisa se dispor à prática diária do seu ofício, né? Então, isso que vai te dar a experiência, você também tem uma consciência do que você está fazendo, do que você quer, né? Então, talvez esse conjunto de coisas que você possa dizer que você é um profissional daquela área, né? João, música e negócio, muitas vezes as pessoas acham que estão totalmente dissociadas. Tanto é que a gente já começou, além de música, você trabalha com o quê? Essa brincadeira aí no começo. Já teve algum momento na sua carreira que você teve vontade de desistir da música? Eu penso que quase sempre a gente tem esses devaneios, né? De dizer, poxa, porque quando você é jovem, você às vezes é mais sozinho, né? Agora você já tem família, você tem filho. E às vezes a questão de você viver e ter que ter coisas materiais para você... Na vida a gente vive num sistema e a gente precisa, né, de dinheiro, né? Então às vezes você repensa, né? Você fala, poxa, será que se eu fizer tal coisa não vai ser melhor, né? Não vai ser melhor. E conforme você vai ficando mais velho, talvez isso vai batendo ainda mais. Então esses conflitos às vezes batem até hoje, né? Mas eu acho que vão embora rápido, porque eu sempre acredito que é possível você ter esse equilíbrio, né? De você conseguir viver da sua arte. Eu acho que é possível. Mas você precisa ter, lógico, essa disponibilidade de... Então aqui você tem o lado artístico, você tem o estudo, você está lá praticando o instrumento, você vai pensar na parte artística, no repertório, no que você vai tocar, a forma que você vai tocar, como você vai fazer aquela música, com quem você vai tocar, o projeto e tal. E aí você tem o lado do lado mais frio, que é pensar assim, bom, eu tenho que ter uma conta no banco jurídica, eu tenho que ter uma MEI, eu tenho que ter uma empresa, eu preciso ter esse custo de vida, eu vou ter que pagar isso. Então você precisa ter esse lado, né? Eu penso que existe muito artista que quer viver da sua arte e que realmente erra muito nesse sentido de achar, sei lá, que alguém vai te chamar e vai te descobrir e que vai te levar para um mundo sabe, da fama. Isso daí que cada vez mais isso não existe mais, e quando existiu isso num outro momento de mercado, era algo pontual, né? Tem muita gente que não é famosa e que vive da sua arte. Isso sempre aconteceu. Isso também é um erro do senso comum. As pessoas acham assim, às vezes eu hoje, quase 50 anos, as pessoas falam, que eu estou fazendo as minhas coisas, mas eu estou vivendo. Assim, sei lá, 30 anos eu vivo com o dinheiro do que sempre a música, a arte me propiciou. Mesmo a questão de eu ter passado 6 anos e meio na gestão pública tem a ver com o conhecimento que eu adquiri em arte e cultura, né? Enfim, então eu penso que uma coisa vai puxando a outra se você consegue conduzir isso de uma maneira equilibrada. Você colocou essa questão da sua arte e falou do setor público, que você foi diretor de cultura aqui do município de Jundiaí. Como é fazer arte dentro do poder público com toda a burocracia que a gente sabe que tem? O que você aprendeu de bom e de ruim lá? O de bom... vamos começar com o de ruim, né? Isso, vamos melhorando sempre. A gente fecha com o que é bom. É. O ruim é que eu penso assim,
o que a gente vive no Brasil, eu vou falar do Brasil porque é onde a gente, né, da nossa região, tal, que eu tenho experiência, eu não tenho experiência fora. Mas eu penso que o que a gente vive de ruim no poder público, do que é público no Brasil, é pela visão deturpada e ruim do que as pessoas têm do que é público. A gente pensa que, veja só, isso eu não estou falando só de classe A, B, X, eu estou falando de todo mundo. As pessoas acham que o que é público é para ser saqueado, para ser roubado, é para ser depredado, para ser vandalizado. Não é meu, é do outro. Então, esse infelizmente, a maioria das pessoas tem a consciência do que é público é ruim, não é. Não existe aquele senso de pertencimento e de preservação acima de tudo. O dia que a gente entender exatamente que o público é o que é o do coletivo, que é o que me pertence, mas pertence ao outro, a nós. Eu tenho que cuidar disso. Né? Eu cuido para mim, cuido para o outro, o parque, a rua. Né? Quando a gente tiver essa consciência, aí as coisas vão começar a mudar. Porque não é pelo partido, pelo político X, Y, não é por ali que vai mudar. Né? Então eu senti assim, o que eu senti de ruim foi, primeiro, essa questão. Né? Essa visão que a gente tem permeando todos os setores, né? Seja quem está fazendo a gestão, o funcionário público, o comissionado, o concursado, o artista, e como se eu tivesse que, ali como diretor de cultura, parece que eu estava num lugar onde eu tinha que ser sugado pelas pessoas para eu ser um trampolim de emprego e de dinheiro para as pessoas, então, para elas obterem isso. Né? Enquanto eu deveria fazer, e é o que a gente que eu falo, Marcelo Peroni, que era secretário de Cultura, né, que a gente veio com uma ideia de construir política pública coletivo, não para mim, né, e não personalizando as pessoas, né, eu não gosto desse. Quanto artista que falava mal da gente na gestão, e a gente sempre contratou, a gente nunca deixou de contratar uma pessoa porque ela falava mal. Se ela era um bom artista, desempenhava bem o seu trabalho, a gente contratava, não tinha essa coisa, né, de ficar personalizando as pessoas, destruindo e tal. E de bom? De bom eu vejo assim, que existe um potencial enorme de cultura, de arte, para que um terreno, principalmente para as novas gerações, né, gente interessada, gente que quer, tem sementes, né, em todos os lugares. Gente que quer fazer cultura, quer melhorar a sua arte, a forma de fazer, quer aprender a fazer a burocracia, cumprir ali com a sua, o que precisa ser feito para acessar o recurso, né? Porque o recurso, para você acessar recurso público, você tem que entender das burocracias, não tem outra saída, né? Vamos conversar sobre isso no segundo bloco. Inclusive, sobre a nossa polêmica Lei Rouanet, porque tem muita gente que simplesmente critica, mas não sabe que ela é uma ferramenta muito poderosa na questão de cultura. Sim. Voltamos para o segundo bloco depois? Vamos dar uma respiradinha e a gente continua com arte e cultura aqui no Voz em Cena. De volta com o Voz em Cena, falando sobre arte e cultura com o meu amigo e músico João Carlos de Luca, e vamos falar um pouquinho sobre recursos públicos e principalmente, João, a Lei Rouanet. Como é que funciona tudo isso? É só falar Lei Rouanet, a galera já começa a pipocar de hater. Porque não se aprofunda no assunto, né? Como várias coisas que se faz hoje e se fala só para polemizar. Porque, por exemplo, primeira coisa, algumas áreas precisam de recurso público, de intervenção do Estado. Não tem jeito. Não só a cultura, tem outras áreas também. Tem coisa que dá para ser privatizado? Tem. Privatiza. Tem coisa que não dá. Tem coisa que precisa do incentivo do Estado. A cultura é uma delas. Precisa. Aí a gente volta naquela história de valorização e tal. Então,
Veja só, os recursos que são destinados para a cultura e tal, vamos falar, por exemplo, a Lei Rouanet. É um controle absurdo. A Lei Rouanet, desde que ela foi criada, se não me engano, em 1994, só tem um processo em última instância com condenação. Não houve outro. Esse é um dado para as pessoas saberem. Outro dado, existem inúmeras leis de isenção fiscal. Incentivo fiscal, isenção fiscal. Várias leis. Inclusive para o agronegócio, principalmente, tem muitas leis. Agora, de todas as leis de isenção fiscal que existem, esse percentual, que, vamos dizer, do montante dessas leis todas, o que representa a Lei Rouanet é menos de 0,2%. 0,2% de todas as outras do que viria de recurso, entendeu? Do Estado. Uhum. Isso é um dado. Quem quiser pode pesquisar. Então, isso é prova de que a Lei Rouanet foi usada apenas para polemizar uma questão política. E outra coisa, convido a quem fala da lei a tentar usar a lei. A lei é super rígida para você conseguir. Você tem que ter tabelas de custo, de tudo, nota, orçamento. É uma coisa super detalhada e chata de fazer, né? Prestação de contas depois do que você usou do recurso. Quer dizer, existe uma série de controles, não é que você pega o dinheiro. Se o artista é conhecido, então vamos lá, se o artista que está pegando o recurso não é conhecido, ótimo, ele não é conhecido, conseguiu acesso à lei, o projeto é bom porque tem pessoas que avaliam o projeto artisticamente, nenhum projeto ruim passa pela Lei Rouanet, horrível, tem que ter uma proposta, tem que ter... Então se passou é porque tinha um motivo. Esse artista vai receber o seu valor, vai prestar o seu serviço e fazer sua prestação. Se o artista é conhecido, se falar tanto, mas a lei não tem que ter artista conhecido. Se o artista é conhecido, ele vai gerar um monte de emprego. Ele vai gerar emprego para o holding, para o técnico, para a camareira, entende? É uma geração de recurso, né? E outra, novamente digo, o que representa isso na questão do país, para o cofre, é ínfimo perto das outras áreas, das outras coisas. Então, as pessoas precisam... A internet ela é boa e é ruim, porque ao mesmo tempo que ela veicula essas polêmicas de forma superficial, as pessoas não pesquisam e começam a falar bobagem, ela também, você pode usar essa mesma internet, esse mesmo celular, para pesquisar essas coisas, para pesquisar fontes fiéis, que não sejam contaminadas politicamente. Você não precisa... E outra coisa hoje que é muito triste, né? Porque assim, a gente tem artistas, por exemplo, sensacionais. Fernanda Torres aí, o Wagner Moura, falamos do Chico Buarque. Você ter uma relação com a obra dessas pessoas não tem nada a ver com questão política. Então, se você gosta de uma música do Chico, você não pode gostar de uma música do Chico. O Chico Buarque, querendo ou não, é um grande artista do nosso tempo. Que existiu bem antes da Lei Rouanet. Sabe, não tem nada a ver. Agora, se ele tem uma postura política, você não é contra, tudo bem você ser contra, você tem liberdade. Sim. Mas você precisa odiar uma pessoa. E mesmo, eu acho que o grande, assim, um grande efeito dos nossos dias hoje, terrível, nós, como sociedade civil, nos separarmos por essas questões, que é o que talvez quem esteja no poder quer que isso aconteça, né? Seja de um partido ou outro, enfim. Porque enquanto a gente aqui, como sociedade civil, não se organiza e briga, mas nos poderes se faz o que Por quiser. incrível que pareça, eles estão todos em paz. Exato. O que você acha da inteligência artificial hoje gerando músicas e gerando músicos? Principalmente o pessoal coloca isso daí nas plataformas de streaming. Então, eu acho que a gente, no outro programa, a gente falei um pouco sobre critério, né? Falei assim, as pessoas estão perdendo o critério, né? E eu penso que a gente precisa ter referenciais, né? Então, se a gente não tem referência e critério, tudo é tudo e nada é nada, né? Precisamos achar as referências, então, de todas as áreas. Como eu disse, por exemplo, Mano Brown é uma referência, né? De um gênero.
O Tom Jobim é uma referência, né? Não significa dizer que um seja melhor que o outro. O Nelson Freire era um grande pianista, é uma referência. Então, eu acho que, exatamente, não quer dizer que um seja melhor que o outro, só que a gente tem referências em diversas áreas e a gente precisa ser balizado por essas referências, né? Porque tem coisa que não constrói nada. Daí eu acho que a gente precisa entender esses extremos, né? Então, quando você pega uma música feita por IA, eu consigo entender que ela foi feita por IA, né? E se eu consigo, qualquer um também pode conseguir. Eu acho que só a pessoa tem que ter bagagem para isso. Quando você vê uma imagem de IA hoje, você consegue entender que aquilo está estranho, de certa forma, né? Muita gente não consegue. Então, eu acho que precisa começar a entender por que você não consegue entender essas diferenças. É porque talvez te falte repertório, né? Então, precisa ler, precisa assistir filme, precisa ouvir música de uma forma diversa para você criar um repertório para poder ter critérios, avaliar. Ter uma ideia mais plural com relação às coisas. A IA, até o momento, eu acho que a IA vai se desenvolver e é como ferramenta. Eu acho que a IA é igual a qualquer coisa da tecnologia que foi inventada até hoje. Como ferramenta, é sensacional. Você chega lá e fala assim, olha, por favor, eu quero que você faça um modelo de currículo, não sei. Pô, ele te dá um modelo, ele te dá um... Mas ele fazer o seu currículo é outra coisa. Ele te dá um modelo, te dá um formato, um pontapé inicial para algumas coisas, né? Eu acho sensacional. Às vezes poupa trabalho. Sim. Agora, você entender que aquilo se encerra ali, né? A gente se consultando com o IA, como se fosse psicólogo, psicanalista, e a pessoa achar que a IA está falando realmente alguma coisa de acordo. Isso é um absurdo. Porque você tem que entender o que é a IA, né? Que ela está fazendo um apanhado de tudo que está naquele mar ali, naquele universo de informação e filtrando do jeito dela. Mas assim, a gente... Então, é isso. Eu acho que você precisa ter a consciência das coisas, né? Exatamente. É uma ferramenta. Eu acho que como ferramenta é ótimo, como qualquer coisa tecnológica. Mas também não fico nessa coisa de ficar odiando, sou contra. Não sou. Eu sempre gostei de tecnologia, Carlos. E outra, a partir do momento em que faz parte da nossa realidade, a gente vê que não é uma questão de tendência, é uma questão de realidade. E outra, você sempre curtiu também a tecnologia e ela ajuda bastante também na hora das execuções. Olha, eu acho que tecnologia, eu sempre fui fascinado por videogame, por gravação. Eu sempre adorei desde criança, assim, né? Eu falo que a nossa geração passou por uma transformação, né? Eu uso sempre os videogames, né? Eu me lembro que quando eu tinha uns 9 anos, 10 anos, não tinha internet ainda aqui na nossa região, e isso eu estou falando de 1990, 91, porque a internet de escada ela veio uns anos depois, uns 4, 5 anos depois, eu acho, se eu não me engano. Nessa época eu descobri, eu nem sei como, eu tinha uns 9, 10 anos, que chamava videotexto, era da Telesp. Era uma central que você tinha em alguns shoppings, tinha lá no Shopping Iguatemi, em Campinas, era uma central branca, eu lembro até hoje, assim. E você acessava uma central por pulso telefônico. E eu conversei com meu pai, com a minha mãe, a gente alugou esse sistema da Telesp antes da internet. E você acessava, você discava um número pelo modem discado, era MSX, aparelho de computador, MSX, ligava na TV. Cara, a sensação, eu me lembro da sensação de estar conectado e conseguir acessar informações online. Então você já conversava com pessoas. Era uma coisa que parecia que você estava desembarcando num outro planeta, né? Então, eu acho que isso é bom, pode ser bom, né? Mas é lógico que tudo depende de como você usa, né? Então, aí é o nosso dilema, né? João, mais uma vez, muito obrigado por participar do Voz em Cena. Sem dúvida, você trouxe cada vez mais riqueza intelectual para o nosso programa. E eu tive hoje aqui, com toda a minha experiência que eu tenho em oratória, de fazer um programa como se as câmeras estivessem
desligadas. A gente simplesmente abriu o coração e falou sobre o nosso conhecimento. E se você também tiver interesse em desenvolver cada vez mais a sua oratória, procura o meu curso, Oratória Sem Segredos, uma metodologia totalmente focada naquilo que você precisa, para você também aprender a conversar com pessoas interessantes, assim como eu conversei hoje com meu amigo João Carlos de Luca. Muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Um prazer estar aqui, uma honra. Adoro você, seu trabalho. Você é um profissional sensacional. Obrigado pelo convite. Obrigado, Canal 25, todo mundo aqui. Gustavo, o pessoal da técnica. É sempre uma alegria. Eu gosto de falar desses assuntos, então agradeço demais aqui. É uma honra estar aqui. É isso.